Bom, temos hoje mais uma oficina sobre Freud, hoje, mais uma vez sobre Freud, que é a leitura e bate-papo do texto chamado Humor. Esse texto foi escrito em 1927. Então vamos lá. A presente tradução inglesa é a versão corrigida da publicada em 1950. Freud escreveu esse artigo em 5 dias durante a semana de agosto de 1927. Jones, 1957, página 146. E ele foi lido em seu nome por Ana Freud em 1º de setembro, perante o 10º Congresso Psicanalítico Internacional em Innsbruck. Foi publicado por primeira vez no outono do mesmo ano no Almanaque Psicanalítico referente a 1928. O artigo retorna, depois de um intervalo de mais de 20 anos, ao tema examinado na última sessão do livro sobre xistes, 1905. Freud considera-o agora à luz de sua nova representação estrutural da mente humana. Alguns pontos metapsicológicos interessantes surgem nas últimas páginas do artigo e, pela primeira vez, encontramos o superego apresentado no estado de espírito afável. Normalmente, o superego é descrito como uma espécie de barreira para algumas coisas, né? Que segue as leis, que tem uma rigidez, né? Rigidez externa. Humor. Em meu volume sobre os xistes e suas relações com o inconsciente, em 1905, na realidade, considerei o humor apenas do ponto de vista econômico. Meu objetivo é descobrir a fonte do prazer que se obtém do humor e acho que pude demonstrar a produção do prazer humorístico surge de uma economia de gasto em relação ao sentimento. Quem vai entrar aqui? A Vanessa. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite. Há duas maneiras pelas quais o processo humorístico pode realizar-se. Ele pode dar-se com relação à pessoa isolada, que ela própria adota a atitude humorística, ao passo que uma segunda pessoa representa o papel do espectador que dela deriva prazer. Ou pode efetuar-se entre duas pessoas, uma das quais não toma parte de algum processo, do processo humorístico, mas é tornada objeto de contemplação humorística pelas outras. Quando, para tomar o exemplo mais grosseiro, o criminoso levado à forca numa segunda-feira comentou: "Bem, a semana está começando otimamente." Ele mesmo estava produzindo humor. O processo humorístico se completa em sua própria pessoa e, evidentemente, concede-lhe certo senso de satisfação. Eu, ouvinte não participante, sou afetado, por assim dizer, a longo alcance, por essa produção humorística do criminoso. Sinto como ele talvez, a produção de prazer humorístico. Esse é um humor muito comum, se você pega para pensar, né? Aproveitando já, de stand-up, né? A pessoa começa a falar um monte de coisas que aconteceram na vida dela, que depois foi, no momento ali foi uma frustração, mas depois ele dá uma zoada, né? A gente muitas vezes faz isso. Temos o exemplo da segunda maneira pela qual o humor surge, quando o escritor ou narrador escreve o comportamento de pessoas reais ou imaginárias de modo humorístico. Essa própria pessoa não precisa demonstrar humor algum. A atitude humorística interessa apenas a pessoa que as está tomando como seu objeto. E tal como no primeiro exemplo, o leitor ou ouvinte partilha da fruição do humor. Para resumir, então, podemos dizer que a atitude humorística, não importando em que consista, é possível de ser dirigida quer para o próprio eu do indivíduo, quer para outras pessoas. É de supor
é de supor que ocasione uma produção de prazer à pessoa que a adota. É uma produção semelhante de prazer vem a ser a cota de assistente não participante. Compreenderemos melhor a gênese da produção do prazer humorístico se considerarmos o processo que está no ouvinte perante quem um outro produz humor. O ouvinte vê esse outro numa situação que o leva a esperar que ele produza os sinais de um afeto, que fique zangado, se queixe, expresse sofrimento, fique assustado, horrorizado, ou, talvez, até mesmo desesperado. E o assistente ou ouvinte está preparado para acompanhar sua direção e evocar os mesmos impulsos emocionais em si mesmo. Contudo, essa expectativa emocional é desapontada. A outra pessoa não expressa afeto, mas faz uma pilhéria. O gasto de sentimento, que é assim economizar, se transforma em prazer humorístico no ouvinte. É fácil chegar até aí. Logo, porém, verificamos que é um processo que se realiza na outra pessoa, o humorista, que merece maior atenção. Não há dúvida de que a essência do humor é poupar os afetos a que a situação naturalmente daria origem e afastar com a pilheria a possibilidade das expressões de emoção. Pronto. Aula. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigada. Atrasei? Tudo bem, a gente está ainda. O texto é curtinho, relaxa, está num. Fica tranquilo, tá? Obrigado por participar, gente. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Até esse ponto, o processo no humorista tem que concordar com o processo no ouvinte. Ou, para dizer mais corretamente, o processo no ouvinte deve ser copiado do humorista. Mas, de que modo esse último ocasiona a atitude mental que torna supérflua a liberação do afeto? Qual é a dinâmica de sua adoção da atitude do humorista? Evidentemente, a solução do problema deve ser buscada no humorista, no ouvinte. Temos de supor que existe apenas um eco, uma cópia desse processo desconhecido. Já é hora de nos familiarizarmos com algumas das características do humor, como os chistes e o cômico. O humor tem algo de libertador a seu respeito, mas possui também qualquer coisa de grandeza e elevação que falta às outras duas maneiras de obter prazer da atividade intelectual. Essa grandeza reside claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. Insiste em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo. Demonstra, na verdade, que esses traumas para ele não passam de ocasiões para obter prazer. Este último aspecto constitui um elemento inteiramente essencial do humor. Suponhamos que o criminoso levado para execução na segunda-feira dissesse: isso não me preocupa. Que importância tem, afinal de contas, que um sujeito como eu seja enforcado? O mundo não vai acabar por causa disso. Teríamos de admitir que um discurso desse tipo apresenta, de fato, a mesma magnífica superioridade sobre a situação real. É sábio e verdadeiro, mas não revela traço de humor. Na verdade, baseia-se numa avaliação da realidade que vai diretamente contra a avaliação feita pelo humor. O humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo do ego, mas também o princípio do prazer que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais. Essas duas últimas características, a rejeição das reivindicações da realidade e a efetivação do princípio do prazer, aproximam o humor dos processos regressivos ou reativos que tão amplamente atraem nossa atenção na psicopatologia. Seu desvio da possibilidade de sofrimento coloca-o entre a extensa série de métodos que a mente humana construiu a fim de fugir à compulsão para sofrer. Uma série que começa com a neurose e culmina na loucura, culmina na intoxicação,
autoabsorção e o êxtase. Graças a essa vinculação, o humor possui uma dignidade que falta completamente. Por exemplo, aos xistes, pois esse serve simplesmente para obter uma produção de prazer ou colocar essa produção que foi obtida a serviço da agressão. Em que, então, consiste a atitude humorística, atitude por meio da qual uma pessoa se recusa a sofrer, da ênfase e invencibilidade do ego pelo mundo real, sustenta vitoriosamente o princípio do prazer, e tudo isso em contraste com outros métodos que têm o mesmo intuito, sem ultrapassar os limites da saúde mental? As duas realizações parecem incompatíveis. Se retornamos à situação em que determinada pessoa adota uma atitude humorística para com os outros, uma conceituação que eu já apresentei experimentalmente em meu livro sobre xiste se surgirá por si mesmo em seguida. É que o indivíduo se comporta para com eles como um adulto ou faz como uma criança, quando identifica e sorri da trivialidade dos interesses e sofrimentos que parecem tão grandes a esta última. Assim, o humorista adquirirá sua superioridade por assumir o papel de adulto, identificar-se até certo ponto com o pai, reduzir as outras pessoas à criança. Essa conceituação provavelmente abrange os fatos, embora dificilmente pareça ser conclusiva. Perguntamos-nos o que é que faz o humorista arrogar-se esse papel. Perguntamos-nos. Oxe, tá difícil. Mas temos de recordar a outra situação do humor, provavelmente mais primária e mais importante, na qual uma pessoa adotar uma atitude humorística para consigo mesmo, a fim de manter afastado possível sofrimento. Há sentido de dizer que alguém está se tratando a si próprio como criança, ao mesmo tempo desempenhando o papel do adulto superior para com essa criança? Essa ideia, não muito plausível, receberá apoio bastante forte, penso eu, se levarmos em consideração aquilo que aprendemos nas observações patológicas sobre a estrutura do ego. Esse ego não é uma entidade simples. Abriga dentro dele, como seu núcleo, um agente especial, o superego. Às vezes, acha-se fundido com o superego de maneira que não podemos fazer distinção entre eles, ao passo que, entre outras circunstâncias, se acham nitidamente diferenciados dele. Geneticamente, o superego é o herdeiro do agente paterno. Frequentemente, ele mantém o ego em estrita dependência e ainda realmente trata como os genitores. O pai, outrora trataram o filho em primeiros anos. Obteremos uma explicação dinâmica da atitude humorística. Portanto, se supusermos que ele consiste em ter o humorista retirado a ênfase psíquica do seu ego, transpondo-a para o superego. Para o superego assim inflado, o ego pode parecer minúsculo e triviais todos os seus interesses. E, com essa nova distribuição de energia, pode tornar-se coisa fácil para o superego reprimir as possibilidades de reação do ego. Muito interessante aqui. A fim de permanecermos fiéis à nossa fraseologia habitual, teremos de falar, não de transportar a ênfase psíquica, mas de deslocar grandes quantidades de catexia. A questão, então, é saber se temos o direito de representar amplo deslocamento como esse, de um agente do aparelho psíquico para o outro. Isso parece ser uma nova hipótese, construída ad hoc. Contudo, podemos lembrar-nos de que, repetidamente, ainda que não com suficiente frequência, tomamos um fator desse tipo em consideração nas nossas tentativas de representação metapsicológica dos acontecimentos mentais. Assim, por exemplo, supomos que a diferença entre uma catexia objetal erótica normal e o estado de se achar enamorado é que, neste último, uma catexia incomparavelmente maior se transfere para o objeto e que é o que se esvazia, por assim dizer, em favor do objeto. Estudando certos casos de paranoia, pude estabelecer o fato de que a ideia da persecução se forma precocemente e existe por longo tempo sem qualquer efeito perceptível, até que, em resultado de determinado acontecimento precipitante específico,
recebe quantidade de catequese suficiente para levá-lo a se tornar dominante. Também a cruz de tais crises paranoicas residiria não tanto numa solução e correção das ideias delirantes, quanto numa retirada delas da catequesia que lhe foi emprestada. As alterações entre melancolia e mania, entre uma cruel opressão do ego pelo superego e uma liberação do ego após essa pressão, sugerem um deslocamento da catequesia desse tipo. Tal deslocamento, ademais, teria de ser introduzido para explicar um grande número de fenômenos que pertencem à vida mental normal. Se até o presente isso foi feito em grau limitado, o fato deve-se à nossa cautela usual, algo que merece louvor. A região em que nos sentimos seguros é da patologia da vida mental. É aqui que efetuamos nossas observações e adquirimos nossas convicções. Atualmente, só nos aventuramos a formar juízo sobre a mente normal na medida em que podemos discernir o que é normal nos isolamentos e deformações de material patológico. Uma vez superada essa situação, reconhecermos quão grande é a contribuição efetuada à compreensão dos processos mentais, tanto pela condição estática, quanto pelas alterações dinâmicas da quantidade da catequesia energética. Aqui, portanto, que a possibilidade que aqui sugeri a de que, numa situação específica, o indivíduo subitamente hipercatequesia, seu superego. E então, a partir disso, altere as reações do ego, merece ser retida. Ademais, o que sugeri sobre o humor encontra analogia digna de nota no campo aparentemente do X. Quanto à origem desse, fui levado a supor que um pensamento pré-consciente é entregue por um momento à revisão inconsciente. Um X é, portanto, a contribuição feita ao cômico pelo inconsciente. Exatamente do mesmo modo, o humor seria uma contribuição seria a contribuição feita ao cômico pela intervenção do superego. Muito interessante. Com respeito a outros assuntos, conhecemos o superego como o senhor severo. Disse-a que não combina bem com tal caráter o fato de o superego condescender e capacitar o ego a obter uma pequena produção de prazer. É verdade que o prazer humorístico jamais alcança a intensidade do prazer do cômico ou do X, que jamais encontra vazão no riso cordial. Também é verdade que, ocasionalmente, a atitude humorística ou superego está realmente repudiado, a realidade é servindo a uma ilusão. Entretanto, sem saber exatamente por quê. Encaramos esse prazer menos intenso como possuindo um caráter de valor muito alto. Sentimos que ele é especialmente liberador e enobrecedor. Além disso, a pilheria, feita por humor, não é o essencial. Ela tem apenas o valor de algo preliminar. O principal é a intenção que o humor transmite, e seja agindo em relação quer ao que eu quer a outra pessoa. Significa, olhem aqui está um mundo que parece tão perigoso. Não passe um jogo de crianças, digno apenas de que sobre ele se faça uma pilheria. Pilhéria. Se é realmente o superego que no humor fala dessas abundosas palavras de conforto ao ego intimidado, isso nos ensinará que ainda temos muito a aprender sobre a natureza do superego. Ademais, nem todas as pessoas são capazes de atitude humorística. Trata-se de um raro e precioso. E muitos sequer dispõem da capacidade de fruir do prazer humorístico que lhe é apresentado. E, finalmente, se o superego tenta, através do humor, consolar o ego e protegê-lo do sofrimento, isso não contradiz sua origem no agente paterno. Tem algumas palavrinhas novas aí, né? Digam aí, pessoal. Vou ver se eu vou abrir o dicionário aqui, só um momentinho. Digam aí o que vocês acharam, digam suas impressões.
Pelo que eu li, eu tinha lido mais cedo, eu gostei bastante e achei profundo até. Assim, é um tanto desafiador que quando. Como é que eu vou te falar? Quando você para pensar, analisando, e você entende que, no fim, o humor, ele, ele encara mais de uma face, ele não é uma parte que você acha simplesmente algo que você acha engraçado, é algo também que você acaba nutrindo de alguém, mas é algo também que vem de algo que te dói e até de uma face negativa sua, algo negativo seu. Então, então é, é extremamente profundo e enraizado. Agora, olhar aonde a raiz desse humor, do humor que está sendo gerado aí, parar para entender, para saber, para conhecer, ter esse autoconhecimento, é, é, dependendo do que. Tem que ter muita coragem, dependendo do que. Porque às vezes é algo que a pessoa nem quer mexer. É algo que ela nem que ela mesma mascara dela. Entende? Faz sentido? Sim, sim, sim. O humor mostra uma série de fragilidades da pessoa. O humor, a gente fala que ela deixa você muito vulnerável, né? E realmente faz sentido, sim. Faz sentido, sim. E é muito difícil mesmo, porque você se expõe a uma situação. Até eu tinha comentado no começo que você vai ver muito isso no stand-up, né? A pessoa pega um momento no passado dela e transforma aquilo numa piada, né? Aquele momento de frustração, aquele momento de dor e transforma numa piada. Isso é um sinal que, claramente, por um lado, há uma superação. Mas também existe um lado que é uma fuga. Não sei se você parou para pensar sobre isso. Também tem gente que faz humor como uma forma de fugir de si mesmo também. Também tem esse lado também, que é uma defesa. O humor ele pode ser uma coisa de superação, mas ele também pode ser uma defesa. Para você não lidar muito bem com aquilo, você também faz uma fuga também. Então, ele é meio ambivalente. Faz sentido isso para vocês? Concordo plenamente. A parte da fuga também. Concordo. E É, dependendo do quanto foge, é até perigoso da pessoa ela começar a sair e fugir demais da realidade que ela vive. exatamente, exatamente. Muitas pessoas fazem isso. Elas vão porque é tão difícil lidar com certas coisas que ela prefere fugir em vez de amadurecer também em relação ao humor. Então, e é difícil saber exatamente isso, porque o ser humano é complicado. Só retomando uma palavra que ele falou de catexia, né? Para vocês saberem, não sei se vocês já conhecem essa palavra, a gente está aqui no dicionário da Elizabeth Rodnesco, que é um investimento. Um termo extraído por Sigmund Freud do vocabulário militar para designar uma mobilização da energia pulsional que tem por consequência ligar essa última representação a um grupo de representação, a um objeto ou parte no corpo. No Brasil também se usa catexia. Não sei, você estava lá no grupo de representologia, né? Comentando as coisas. Olha que interessante. Olha como em um nível a representologia e a psicanálise também falam junto, tá vendo?
você percebe aqui a questão da representação? Essa parte de designar uma mobilização de energia pulsional que tem por consequência ligar esta última a uma representação, a um grupo de representação. Você vê como o ser humano ele já é complexo. E daí, por isso que ele fala da catexia no final, tá bom? Mais perguntas, comentários, manda aí, pessoal. Vamos lá. Essa questão do humor como fuga, né? Já ouvi falar que os maiores humoristas, eles, que nós já tivemos, né? Até mesmo no mundo, assim, no mundo todo, eles eram depressivos, né? Então, o humor é essa válvula de escape deles, né? Para sair daquele momento de aquela situação triste em que se encontram. O próprio Danilo Gentili, ele afirma isso quando ele diz que o pai dele faleceu, né? 6 meses depois, a mãe dele. Quando ele viu, já estava sozinho, né? Então, não tinha ninguém nem para segurar o caixão do pai dele quando morreu, né? Então, ele se apegou, né? Ele foi escrever piadas, foi escrever, né? Foi trabalhar na parte de humor aí, tá aí, né? Hoje em dia tem um programa aí. O humor, ele tem muitas camadas, né? O próprio texto, ele dá um exemplo de um prisioneiro que está prestes a morrer, tá prestes a ser enforcado, e ele faz uma piada, né? Ele diz que hoje está um belo dia, né? O cara tá indo para ser enforcado, tá sendo levado para morrer, né? Então, ele acaba ele está conformado já, né? Sabe que não tem outra escapatória, vai morrer, mas ainda assim ele expressa aquele sentimento de quem está conformado já com a situação que ele está, né? Hoje está um belo dia, né? Acho que é uma atitude até mesmo digna, né? Acho que é um último rastro de dignidade que ele pode ter, né? É tentar ver, por mais que o fim dele seja iminente, né? Tentar ver a vida, o último momento que eu tenho ainda em vida, de forma digna, né? A vida, estou aqui nesse momento, mas a vida é bela, né? Entende? A Lúcia disse algo interessante agora há pouco. Ela falou sobre tentar encontrar, né, as origens, né, do humor, alguma coisa assim ela falou. E, de fato, é complexo, né, um assunto profundo, complexo e difícil de chegar na gênese, na origem assim, do humor, né, mas todo o processo de formação, transformação, né, do, do próprio ser humano, né, porque o humor, ele trabalha essa nossa natureza humana também, né? Por isso que o Freud, ele fala dessas três divisões da alma aí, né? Eu acho que é assim que se diz, id, ego e superego, né? Que ele vai dizer, o id é aquele cara que vai falar assim para você, meu irmão, se joga aí nesse mar de prazeres aí que você só se vive uma vez, né? O superego já é aquele cara que tem consciência, né, que vai dizer, tem um certo princípio de moralidade, né, vai dizer isso daí é errado, não faz isso. O ego é aquele que vai tentar mediar o id e o superego, né, aquele cara que está no meio, vai tentar trazer o equilíbrio, um meio termo ali entre os dois. Então, eu estava tentando encaixar a questão do humor nessa divisão da alma aí pro Freud, né, então, será se estava falando sobre prazer também, né? O prazer já é mais a questão do id, né? Será que é o prazer que o humor, deve ser nesse sentido, né? O prazer que o humor
oferece, né, para a pessoa. Eu sei que tem vários tipos de prazer, né? Tem esse prazer mesmo que ele diz do humor, prazer que a pessoa sorri, né? Se alegra com aquela, com aquela piada, com xistes, né? Que eles chamam de xistes. E, e se alegra com isso daí, né? Então, até mesmo acho que no humor, numa piada que ele está observando, tem que ter uma espécie do o ego ali, né? Equilibrando tanto a questão do prazer para não ser demais, né, para não ser algo exagerado, como também para não me sentir limitado por causa do superego, por causa da moralidade. Ah, não vou falar isso porque isso daqui é errado, a pessoa vai se ofender. Não, ele tenta sempre procurar o equilíbrio, né? Só que ele traz uma situação em que o superego, né, que está no centro do ego, ele mesmo fala isso, que ele acaba se confundindo com o ego e muitas vezes acaba predominando, né, ficando acima do ego e acaba até mesmo ocorrendo um certo exagero aí, né, e sai daquele equilíbrio que deve ser colocado. Acho que é isso. Perfeito. Manda bala, Vanessa. Muito interessantes as falas e as reflexões. De fato, é um texto interessantíssimo, e é quando ele traz o superego nessa nova versão. E interessante que você mencionou o Danilo Gentili, porque tem uma parte do texto que fala sobre esse papel do humorista. O humorista ganha, então, sua capacidade de refletir na medida em que se coloca no papel de adulto, no certo sentido, uma identificação ao pai e ao outro, copia aqui a identificação à criança. Essa hipótese encobre inteiramente o conteúdo, mas raramente aparece como obrigatória. Ele mostra como é que se dá esse diálogo, porque o humorista, aquele que faz o humor, ele faz essa transição. Ele incorpora o papel de adulto e até mais na frente ele vai perguntar, mas qual o sentido em dizer que alguém que trata a si mesmo como uma criança e ao mesmo tempo representa a relação à criança, com o papel de um adulto reflexivo. Então ele traz essa reflexão e mostra esses papéis. E eu achei muito interessante quando eu li o texto, porque me lembrou do Franklin. Ele tem uma abordagem sobre o humor, como se o humor ele fosse uma forma de autodistanciamento que nos permite relativizar o sofrimento e sendo uma ferramenta útil que a gente pode utilizar contra as neuroses. Inclusive, ele mostra que isso é algo essencial do ser humano. Ele fala, nenhum animal é capaz de rir. Então, ele vai fazendo pontuando essas questões sobre o humor e dizendo que não é só uma mudança de comportamento, mas também é uma forma de reorientação existencial. E, inclusive, o Franklin, ele também aborda uma noção de intenção paradoxal, que é, por exemplo, quando um paciente fóbico, ele tem receio que algo venha a ser acometido a ele. Aí a logoterapia vai trabalhar com a inversão desse medo, intencionando no paciente que ele leve aquele receio, aquele medo, aquele conflito ao extremo, ao humor, que chegue a um ponto que soe como absurdo. Por exemplo, no texto que o Franklin aborda isso, ele diz, menciona algum caso de algum paciente que tinha problema com suor e ele tinha receio de apertar a mão das pessoas e estar com a mão suada, passar uma imagem equivocada ao outro. Então, só dele pensar nessa possibilidade, a mão dele suava muito. E aí houve a indicação de que ele
enquanto paciente, que ele se imaginasse um cenário onde a mão dele estivesse suando de forma exorbitante, assim, que tivesse rios e rios de suor, e ele dissesse assim, nossa, minhas mãos estão suando demais, quase dá para abastecer uma cidade, coisas absurdas desse tipo. E aqui o humor ele é utilizado para essa reorientação existencial. Então, nesse texto do Freud, a gente tem, a gente pode comparar com duas abordagens, tanto a que ele escreveu anteriormente, e também fazer um comparativo entre a posição de Xiste e a posição que ele agora vai ter sobre o humor, sobre esse riso, sobre o superego, como o superego age nesse papel do humor. Então, é um texto muito fascinante até também para a gente dialogar sobre o contexto que ele foi escrito. Assim, assim que eu vi o texto, eu gostei muito, inclusive a gente, em uma das reuniões que eu pude participar, a gente até teve algumas conversações sobre o humor, não sei se vocês se recordam, mas foi interessantíssimo. E trabalhar agora esse texto, para mim, foi essencial. Poxa, fico feliz com isso. E sim, dá para você trabalhar dentro de uma terapia, isso é muito importante, né? Trabalhar certas coisas dentro da terapia, o humor, sim. Isso que você falou, Vanessa, é muito fantástico, exatamente. É você pegar uma coisa que para a pessoa é muito traumática e transformar em algo banal. E o humor tem essa característica também, que você falar, se não me engano, o William Reich, em um dos livros, ele fala sobre isso, que ele imitava alguns pacientes dele para mostrar o quão ridículo aquilo que ele estava fazendo era, e daí a pessoa se tocava e falava, nossa, mas que besteira, eu faço isso, faz. E daí eles davam meio que uma risada, davam uma debochada, assim, para diminuir essas tensões. Então você vê como o humor tem muitas camadas, né? Muitas camadas. Esse texto do X, eu acredito que a gente não vai conseguir ler, porque ele é muito longo, se não estou enganado. Mas você vê como tem muitas camadas, muitas camadas. Isso que também o Raidson falou também. O nome não é alma, tá? Dentro da psicanálise é topologia. Essa é a segunda topologia, tópica, como ele chama, que é o ID, o ego e o superego. Tá? Aí ele fala do pré-consciente, né? Daí você vai ter também essa questão do inconsciente, pré-consciente e consciente. Tá? E o que mais vocês têm? O que mais vocês estão pensando sobre isso? Tá bem legal, vamos lá, gente. Influência de Platão e Aristóteles, né, que eles dividem a alma também. Platão divide a alma em três aí. Aí, Diego Superego me veio três na mente. Opa, as partes da alma aí, né? Platão já vai fazer essa divisão, né? Só que é diferente no caso dele, né? Sim. Aí, tá vendo? Falamos de humor, olha aí, tá vendo? É isso que é humor aí. Diminuir as tensões, é isso que é humor, né? E o que mais vocês têm? O que mais, Paulo, Luci? Digam aí, o que vocês estão pensando? Raí? Essa questão também do superego, né? Vocês veem como essa questão do superego é interessante? Como ele faz uma modificação, que mesmo na literatura freudiana é muito normal ele falar que o superego é uma espécie de castração. Ele coloca aqui no final do texto, né? A questão do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Será que eu não... Aqui, ó. Com respeito a outro assunto, conhecemos o superego como um senhor severo, né? Como uma castração. E aqui ele está tentando dar um outro aspecto ao superego. Ele está falando, ó, talvez não seja tão assim o superego. Talvez ele tenha outras características, outras formas de agir. É quando ele fala aqui que o humor seria uma contribuição feita ao cômico pela intervenção do superego. Isso realmente não é normal. É assim, quando você estuda o superego, muita gente é muito rígida, muito neurótica, porque ela tem um superego muito endurecido. Então, muitas vezes o terapeuta ele vai trabalhar muito esse superego e falar, peraí, as coisas não são tão assim, elas são um pouquinho mais maleáveis. Isso vai diminuindo certas tensões, né? Que mais, pessoal? Que mais? Tá legal, vamos lá, gente.
Ele diz também assim que o humor não é resignado, mas rebelde, né? Tem uma Ah, certa rebeldia ali no humor, né? Ele não é resignado. Com humor eu posso. Já ouviu falar num programa da Band? Eles se basearam, se eu não me engano, numa versão argentina, né? Chamada CQC. Curte o que custar, né? Era o nome do programa. O próprio Danilo Gentili trabalhou lá como repórter, né? E, cara, eu gostava demais. Ó. Eles usavam o humor justamente para ficar cutucando lá o político, né? A corrupção lá dos políticos, eles iam lá, né? Entrevistar eles e o pessoal não gostava de jeito nenhum deles, né? Uns empurravam, outros agrediam e faziam coisas absurdas, né? Jogavam água na cara deles, eles apanhavam, os repórteres apanhavam. Mas tinha aquela coisa rebelde ali, né, intrincada dentro deles ali. Eu achava tudo isso muito interessante, né? Você usar o humor para fazer, para, como eu posso dizer, uma espécie de sei lá, não sei nem como é que dizer, ó, para justamente você colocar toda a indignação que você tem dentro de si, né? Em relação à, à política, em relação à atitude daqueles que foram eleitos pelo teu voto, que você espera que eles trabalhem, né, para o bem do povo, e que você acaba vendo que nada disso acontece, né? Eles só trabalham para eles mesmos. Então, você usar do humor para cutucar eles ali, né, para dizer, opa, tem alguém aqui que está de olho no que vocês estão fazendo, entende? Eles estão fazendo coisa errada aí, então fazer piadas, né, fazer caricaturas com os políticos, tudo isso eles faziam e eu achava muito interessante. O programa acabou, né, mas era bem legal, mas tem essa questão da rebeldia no humor também, né? Cara, você fez uma observação que eu gosto muito. Essa coisa dessa rebeldia, de ter alguma coisa ali no humor que fura a bolha, que cutuca, eu acho fantástico isso. Quem mais apanhava ali era o Danilo e o. Como é que era o nome do pequeno pônei lá? O Oscar Filho. Oscar Filho. O Rafinha Bastos, o pessoal não batia muito porque o cara tinha 2 metros de altura. Né? Nessas horas, não queriam arrumar confusão com o cara só porque tem 2 metros de altura e mais de 100 quilos. Você vê que beleza. Mas sim, o humor tem essa questão de humor, de ser rebelde, de lutar contra os padrões, contra as bolhas. Ele tem essa coisa revolucionária, inclusive, né? Para quem é da década de 90, lembra dos vários programas, o próprio Cacete Planeta. Quem não lembra das organizações Tabajara, lembra disso, Fred? Você é idoso igual eu, você lembra. Com certeza. Você é idoso igual eu, você lembra. Não sei se a Lucy tem, a Vanessa lembra, Paulo. Mas exatamente, lembra que era justamente isso. Hoje em dia muito não passaria do Cacete Planeta, obviamente, né? Mas enfim, realmente ele tem esse ar de rebeldia, de revolução até, de mexer com o que é sagrado, de mexer o que tem essa coisa, né? Até, deixa eu lembrar, o que mais que eu posso acrescentar em relação a isso? Uai, Nossa, família dinossauros. O família dinossauro fazia muito também. Hoje não podia rodar, não. os Simpsons, né? Os Simpsons, Família da Pesada. Várias séries antigas faziam esse humor meio bem escrachadão mesmo. Eu particularmente gosto. Eu sou adepto desse humor meio sem limite, como o pessoal fala. Eu gosto porque eu acho que isso tem uma relação que aquilo que ele falou no texto, do ego, né? É o quanto o seu ego aguenta. Até tem uma frase no meio das pessoas falam o humor só é o limite do ego do humorista, sabe? Uma coisa assim. Então você vê como cai nisso também. Porque tem certos humoristas que não gostam de ser zoado, não gostam de sofrer ali umas piadocas.
já fica nervoso, já quer, nossa. Isso porque o cara é humorista e o outro humorista vai lá e zoa ele. Então você vê como é interessante isso. Muito interessante, pessoal. O que mais você tem para acrescentar? E tá muito legal. Vamos lá, gente. Aproveita. Vocês acham que a sociedade está ficando chata? Sim, eu acho. Eu acho. Eu vejo que não só a sociedade em si, né, generalizando, mas até o ambiente acadêmico também está ficando chato. Hoje em dia ninguém. Eu vejo o ambiente acadêmico da seguinte maneira: é um local em que você se sente seguro para expor as suas ideias, é um local de aprendizado, né? E só que o pessoal leva tudo, por exemplo, se eu falar alguma coisa de errada, aí você, né, Rafael, pode dizer assim para mim, olha, você tem certeza que você pensa dessa forma? Porque eu penso assim, da seguinte maneira, eu penso, né, e tal, 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 poxa, é verdade, né, eu nunca tinha pensado nisso, entende? Eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia, né? Opa, peço até desculpas, né? Porque eu não pensava assim, mas você tem razão, os teus argumentos estão corretos, né? Então eu vou mudar minha maneira de pensar. Deveria ser assim, né? Mas se você cometer qualquer erro no ambiente acadêmico, aí já tem um te jogando uma pedra de um lado, aí já tem o outro te criticando do outro, e tem um terceiro e um quarto já cavando um buraco lá para te enterrar para te enterrar na cova, entendeu? Ou seja, tá tudo chato. Tá muito chato até o ambiente acadêmico. E na sociedade também é a mesma coisa. Hoje em dia se discute a questão, o limite do humor, né? Você fala muito disso aí, o limite do humor. Então, até onde o humor pode chegar? O que pode ser falado, né? O que pode ser discutido, debatido? Qual o tipo de piada que pode ser feita, né? Então, antigamente a gente não tinha essas coisas, né? A pessoa não tinha essas preocupações aí. Então, tem até o humorista, né? Trabalhava lá com o Danilo Gentili, foi acusado a não sei quantos anos de prisão e, e a pagar, acho que 1 milhão, né, de reais, ou até mais ou menos, eu não sei o valor aproximado ali, por causa de uma piada que ele fez, né? Eu acho que bastava multar o cara, suficiente, mas agora tem que pagar, né? Com cadeia, eu acho um pouco demais isso. Enquanto a gente está se preocupando com humoristas fazendo piadas, né? Tudo bem, se for ofensiva, pede pro cara se desculpar lá, né? Ou pagar uma multa, ou sei lá o quê. Mas enquanto isso, tem gente fazendo coisa muito pior, né? Matando, roubando, desviando dinheiro, verbas públicas, enquanto a população está morrendo de fome, de saúde, não tem educação, educação precária. Então, tem coisas mais importantes do que a pessoa está se preocupando com o que está condenando um humorista a não sei quantos anos de prisão, entendeu? Acho que a sociedade está ficando muito chata. Paranoica também, né? Porque, Paranoica, exatamente. eu sei lá, o povo tá começando a que é coisa demais. Credo, não tá. A hora que aparecem realmente problemas, coisa que tem que saber resolver, o povo não sabe saber resolver, não. Sim, isso mesmo. Ó, você vê que tem uma questão aí que é envolta sobre o adulto e a criança, né? Então, muitas pessoas ainda estão nessa coisa, nessa fase da criança, né? Ele fala aqui, né, na questão da criança e tal. E você vê como a gente está vivendo também numa sociedade de egos muito fragilizados. Exatamente o que você falou. Tá todo mundo, nossa, já me ofendeu, tudo me ofende, tudo me dói. Mas eu, por outro lado, posso falar tudo para você e você não pode ficar ofendido, tá bom? Você percebe isso também? Com certeza, é uma hipocrisia terrível. É aí que entra o humor e a rebeldia.
Sim. Aí que vai entrar o humor e a rebeldia falando, não, as coisas não são assim, tá, gente? A gente pode jogar dos dois lados com humor e tal. Bom, pessoal, eu acredito que nossa reunião termina por aqui. Muito obrigado por vocês. Só um momentinho.